Bem-vindos ao especial Autárquicas 2017. Notícias, informações, vídeos, entrevistas e debates. Nesta primeira fase, apresentamos-lhe o perfil de cada um dos candidatos, os seus projetos, as suas ideias para cada um dos municípios dos vários concelhos do Alentejo. Toda a informação através dos 90.6 ou então no espaço Campanário TV em radiocampanário.com. E hoje temos connosco o candidato à Câmara Municipal de Vila Viçosa pelo PSD-CDS-PP, Josué Bacalhau, de 64 anos, é advogado. Presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa entre os anos de 1989 e 1997, em 1989 eleito pelo Partido Socialista e em 1993 reeleito pelo PSD. É atualmente vice-presidente da Conselhia de Vila Viçosa dos Sociais-Democratas. O slogan para esta campanha é Um Novo Rumo. Em primeiro lugar, agradecer-lhe a disponibilidade e a cortesia em vir à Rádio Campanário falar, portanto, aos seus eleitores, nomeadamente do Concelho Claro de Vila Viçosa. A pergunta é aquela, o porquê? Ao fim de 20 anos, que se costuma a música dizer que 20 anos é muito tempo, mas neste caso não foi tempo suficiente para que Josué Bacalhau desistisse, portanto, de vir e querer voltar a liderar os destinos desta autarquia, deste município. Eu acho que a razão é muito simples, não vejo grande dificuldade nisso. Eu sempre gostei da política, apesar de nunca me ter candidatado nos últimos 20 anos, portanto ao município de Vila Viçosa, tanto quanto me recordo. Apesar disso, sempre estive ligado à política, estive ligado aos órgãos do PSD, portanto, quer concelhios, quer distritais, e, portanto, sempre me interessei, digamos, por estas coisas da política e sempre estive atento àquilo que se passava no meu concelho. Obviamente que me candidato por uma questão muito simples. Sou de Vila Viçosa, gosto do meu concelho, gosto das pessoas do meu concelho, e naturalmente que muita gente, sinceramente muita gente falou comigo para me poder candidatar. Aliás, não é a primeira vez que me pediram para me candidatar à Câmara, portanto sempre de alguma forma achei que não o devia fazer. Desta última vez, muitas pessoas, gente quer do partido, quer gente fora do partido, me lançou este desafio e eu acabei por aceitar. E cá estou, a lutar por aquilo que eu penso que deve ser lutado. Quer dizer, as pessoas candidatam-se pelas pessoas, pelo Conselho, e penso que é essa a motivação essencial que se deve ter quando alguém se candidata. Dr. Josué Bacalhau, como é que vê este Conselho depois de 20 anos de estar à frente dos seus destinos? Talvez lhe possa responder da seguinte forma. Naturalmente que eu tenho uma ideia sobre o Conselho, senão não me candidatava, como é óbvio, não é? Tenho uma ideia muito clara sobre aquilo que pode vir a ser o Conselho de Vila Viçosa no futuro. No entanto, deixe-me dizer-lhe que não sou só eu que digo. Portanto, há muita gente, se falarmos com as pessoas da rua, com quem a gente contacta, as diferenças, eu aqui procurava saber, não de uma análise propriamente deste ou do outro executivo, mas em traços gerais. Não estou a falar em comparações, estou a falar naquilo que as pessoas da rua, as pessoas com quem a gente contacta no dia a dia, nos cafés, nas tascas, na praça, etc., dizem aquilo que as pessoas dizem. Utilizam uma frase que é uma frase que se ouve muito com muita persistência, que é esta: o Conselho está parado, o Conselho está, digamos, em clara decadência, digamos, nos últimos anos, e portanto é aquilo que as pessoas pensam, é aquilo que as pessoas dizem, é aquilo que eu penso, sinceramente é aquilo que eu penso. Infelizmente podia ser só eu a pensar, mas não, é efetivamente muita gente, enfim, do Concelho de Vila Viçosa, de São Romão, de Bencatel, de São Romão, que pensa isso, e aquilo que se ouve é isso.
o Conselho está parado. Dr. Josué Bacalhau, para o colocar em movimento, o que é que medidas, que projetos tem para este Conselho, se vier a ser eleito Presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa? Quer que lhe diga o quê? Todos os projetos que temos ou sumariar alguns? Nós temos cerca de 45 minutos, já passaram 4 minutos, portanto temos cerca de 40 minutos para explanar aquilo que considera, em linhas gerais, aquilo que considera que são os vossos objetivos para os próximos 4 anos. Bom, Augusto, eu bem sei que efetivamente todas as candidaturas adversárias da minha falam no mesmo. Eu já os ouvi, portanto, já os ouvi na Rádio Campanário, já os ouvi em direto noutras situações ou em diferido. Neste capítulo destas entrevistas ainda não ouviu, porque volto a referir... Não, estou a falar digamos, nos sites de cada uma da informação. E, portanto, todos eles falam no desenvolvimento económico, todos eles falam no turismo, enfim, digamos que é o foco principal das outras candidaturas também é o nosso. Só que há uma diferença entre a nossa candidatura e as outras candidaturas. É que enquanto eles falam no desenvolvimento económico, falam no turismo, falam, nos jovens, nenhuma das candidaturas, pelo menos até agora que eu tenha conhecimento, e perdoem-me estar a dizer isto, nenhuma das candidaturas apresentou projetos e ideias concretas sobre aquilo que pode ser ou vir a ser, digamos, o Conselho. Dr. Josué Bacalhau, portanto a cultura e o turismo são duas áreas que são duas grandes alavancas do crescimento económico de qualquer Conselho. Sei que um dos pilares desta campanha é o turismo, especificamente 3 ou 4 medidas, ou seja, que esteja englobado neste projeto, que façam de facto... Augusta, deixe-me dizer-lhe o seguinte, apesar do turismo e a cultura serem dois motores do desenvolvimento do Concelho de Vila Viçosa, para nós o motor essencial do desenvolvimento de Vila Viçosa são as famílias. As famílias. O nosso projeto, o projeto que nós temos para o Concelho de Vila Viçosa é um projeto integrado, não é compartimentado entre cultura, turismo, desenvolvimento económico. Todas as nossas medidas têm integradas e convergem com um só fim, que é o desenvolvimento do Concelho de Vila Viçosa. Portanto, não temos, apesar de termos, digamos, medidas para cada uma das áreas, todas elas estão ligadas e interligadas. Por exemplo, no desenvolvimento económico, porque é que nós dizemos que são as famílias? Porque sem famílias não há Concelho. As famílias são a alma de um Concelho. As famílias são é quem gasta dinheiro. Se não houver famílias, não há empresas. Se não houver famílias, não há comerciantes. Se não houver famílias, não há restaurantes. Portanto, é importante. O nosso foco principal da nossa candidatura é a família. E esse núcleo essencial é que depois deriva para todas as áreas. Mas a família em que contexto? Em todos os contextos. No contexto cultural, no contexto turístico, no contexto comercial, no contexto da habitação, no contexto do emprego. Portanto, todos os contextos da família se centram naquilo que nós consideramos que é o desenvolvimento económico do Concelho. Quais são as condições que o PSD, se vier, nesta coligação com o CDS-PP, se vier a ser, portanto, a ganhar a Câmara, fala em famílias, mas tem que especificar, portanto, qual é que é a vossa intervenção nessas famílias, ou que a Câmara pode ter nessas famílias, nesse núcleo, nessa abrangência. Não é só a Câmara. Portanto, medidas um bocadito mais concretas para perceber como é que essas medidas vão fazer a diferença nas famílias. Relativamente às outras. Olha, nós entendemos, e eu entendo claramente, que as famílias devem ter emprego, devem ter habitação. E não há habitação, por exemplo, para arrendar em Vila Viçosa. E nós propomos-nos criar e fazer habitação em Vila Viçosa para as famílias. Segundo, uma coisa que tem sido sempre muito discutida em Vila Viçosa é o IMI, das famílias que neste momento têm casas compradas, casas próprias, o IMI, criar um IMI especial para as famílias com mais filhos, ou seja, diferenciar aquilo que é uma família monoparental, de uma família que tem um filho, de uma família que tem 2 filhos e de uma família que tem 2 ou 3 filhos. Portanto, é preciso que o imposto seja pago de acordo com a capacidade de rendimento de cada uma das pessoas. A segunda questão é que nós nos propomos fazer habitação, já fizemos no passado, portanto não é Estamos novidade. A falar
associações, em cooperativas novamente, nessa altura era por aí. Não, mas isso não. O que é, portanto, eu nunca fiz, contava na Câmara. A Câmara, portanto, a próprio município construir... O município pode promover habitação, como já foi promovida no meu tempo, quando estava na Câmara, aquilo que nós chamamos de habitação a custos controlados, e é possível voltar a construir, para quê? Para que as famílias se fixem em Vila Viçosa. Ou seja, se não houver habitação em Vila Viçosa que permita a fixação das famílias através de um arrendamento minimamente compatível com cada um dos rendimentos de família e do agregado familiar, não há fixação das famílias, não há fixação dos jovens. Portanto, isso é altamente fundamental. O que nos distingue das outras candidaturas é esse foco nas famílias. E, portanto, o que é que traz as famílias? Olha, traz outra coisa. Se as famílias não tiverem emprego, não têm capacidade de pagar rendas. Se as famílias não tiverem emprego, não podem consumir. Não. Portanto, esse é, digamos, acompanhado essa construção de habitação, isso é um foco essencial para nós. Considera então que o facto de as pessoas, talvez mais os jovens, digo eu, não se fixarem no nosso concelho é porque não têm habitação? Não só. Mas os é jovens, um dos fatores, porque eles se vão embora é porque não existe... Augusta, toda a gente sabe que as pessoas vão viver para Borba, ou para Estremoz, ou para o Landroal. Porquê? Porque não têm casas em Vila Viçosa. As únicas casas que existem em Vila Viçosa é para vender. E nem todos os agregados familiares do concelho de Vila Viçosa têm a capacidade financeira para ir ao banco e pedir o dinheiro. Portanto, é preciso que o município promova. É preciso que o município dê oportunidade a essas jovens famílias, a esses jovens casais, de se fixarem na terra que é a terra deles. Esse é que é o problema fundamental. E por isso é preciso também ter emprego. Cá está o desenvolvimento económico. Se não houver emprego, também não se podem fixar. Se tiver rendimento, também não podem consumir. Portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca. Portanto, por isso é que eu disse, há bocado, que o nosso projeto é um projeto integrado. Todas as medidas que nós temos para a cultura, para a educação, para o turismo e para o desenvolvimento económico, está ligado como um único objetivo. É o desenvolvimento do concelho. Na questão, Dr. Josué Bacalhau, na questão, por exemplo, das empresas, como têm medidas no vosso programa que levem a trazer para aqui os investidores portanto, e também instalarem-se aqui, instalarem as suas empresas de forma a que a taxa de desemprego de facto Augusta, nós temos um projeto que é aquilo que nós chamamos um projeto integrado pacote financeiro fiscal. Já foi dito, já foi, enfim, digamos, dito várias vezes nas minhas intervenções. O que é que esse pacote financeiro ou fiscal pode fazer? Primeiro, as empresas, quando eu falo em empresa é preciso aqui também fazer um esclarecimento. Em empresas é simplificar a questão. Quando eu falo em empresas, falo em comerciantes, falo na restauração, falo em nome individual, falo em toda a gente. Portanto, a empresa é uma forma de simplificar, digamos, a expressão. Através desse pacote financeiro ou fiscal, aquilo que a Câmara vai permitir é que as empresas possam criar emprego e a Câmara subsidiando eventualmente através ou diretamente ou através da redução dos respectivos impostos a criação deste posto de trabalho. Não só para os jovens, que eles possam fixar em Vila Viçosa, como também para os nossos desempregados que ainda estão em idade clara de trabalhar, querem trabalhar, mas não têm emprego, porque Vila Viçosa não tem emprego para ninguém. Portanto, se vier a ser eleito Presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa, admite subsidiar as empresas para... Claramente, já o tinha dito e volto aqui a repeti-lo muito claramente, digamos, um dos objetivos que nós temos é criar emprego. E criar emprego em Vila Viçosa só há uma forma de o fazer. A Câmara Municipal obter parcerias com as empresas, volto a dizer que as empresas, não me refiro só às empresas do mármore, a todas as empresas, aos comerciantes, a todas as áreas de prestador de serviço, é bom que isto fique esclarecido, portanto, criando incentivos a essas empresas para que eles possam criar o posto de trabalho. E que esse posto de trabalho, naturalmente, tenha uma duração de tal maneira que possa reduzir, de alguma forma, numa percentagem ligeiramente elevada, portanto, a diminuição do desemprego e a fixação dos jovens. Portanto, para nós, o importante é que haja riqueza em Vila Viçosa. Só há uma forma de fazer riqueza em Vila Viçosa. Ajudar as empresas, incentivando-as,
ajudando-as de forma a que também tenham o respectivo retorno na criação do emprego, porque ajudar a empresa sem que tenha retorno na criação do emprego, sem que tenha retorno na ajuda às famílias, não parece que isso seja correto. Dr. José Bacalhau é advogado, portanto, escusado será dizer-lhe que certamente, na medida que hoje aqui apresenta, em considerar a possibilidade de subsidiar as empresas, portanto, para o emprego das pessoas, pergunto-lhe se a lei lhe poderia permitir isso. Eu penso que sim, não vejo qualquer impedimento. Sinceramente não vejo qualquer impedimento. Como é que poderia fazer essa situação? Como é que poderia fazer essa situação em subsidiar um privado? Augusta, eu não subsidio um privado. Não subsidia um privado. Então esclareça-nos lá. Formule lá a pergunta. Exatamente. Vamos lá ver. Se o Governo, as questões têm que ser colocadas desta forma muito clara. Se o Governo da República pode atribuir subsídios ou incentivos, quer fiscais, quer financeiros, às empresas do país, porque é que uma autarquia que é autónoma não o pode fazer? Pergunto. Saberá, essa resposta cabe-lhe quase mais ao Dr. Então, aliás, já existem, repare, já existem. Por exemplo, existem incentivos do IMI que são dados para a autarquia municipal. Existem incentivos do IMI, na diminuição do IMI, a construções, por exemplo, de pavilhões industriais. Existe no Conselho de Vila Viçosa, existem imensos conselhos. Ora bom, aquilo que nos propomos nós fazer, ou aquilo que eu me proponho fazer, se vier a ser Presidente da Câmara, é arranjar um pacote completo de incentivos, quer financeiros, quer fiscais, e financeiros podem ser de várias formas. Fiscais também podem ser de várias formas, pode ter a forma de IRS, pode ter a forma de IMI, pode ter a forma de derrame, enfim, há uma série de impostos que são impostos municipais e que as câmaras municipais manipulam dentro da verdadeira acessão da palavra, de forma a incentivar, também há outra forma de incentivar as empresas, é oferecer-lhes o terreno, por exemplo, para se colocarem em Vila Viçosa, em vez de se fazer outras coisas, pode-se fazer isso. Repare, como é que uma empresa em Vila Viçosa se pode vir aqui, uma das ideias que nós temos é ver se conseguimos atrair uma empresa âncora para Vila Viçosa. Uma empresa, repare, muitas empresas de Vila Viçosa fugiram para o Alandroal, cujo terreno era oferecido. Fugiram para Borba, para o Parque Industrial de Borba. Outras foram para Elvas. Isso é completamente inadmissível no nosso Conselho. Ora, se nós precisamos de empresas em Vila Viçosa, podemos criar os incentivos necessários, terreno, financeiros, fiscais, para que essas empresas venham para Vila Viçosa e criem os respectivos postos de trabalho. Eu vou dar outra medida, que é a seguinte. Por exemplo, uma coisa que eu penso que nunca foi feita, enfim, suponho que seja, até porque as nossas propostas são muito concretas, não trabalhamos com o blá blá. Aquilo que nós fazemos, nós temos propomos fazer em 4 anos 3 ou 4 obras fundamentais, obras mesmo, construção. E aquilo que nós vamos propor nos respectivos cadernos de encargo, tanto quanto for possível, é que nessas empreitadas que sejam promovidas para a Câmara Municipal de Vila Viçosa, que os primeiros, que as contratações, tanto quanto possível, nas áreas em que isso é possível, como é óbvio, sejam os desempregados e os jovens de Vila Viçosa, os desempregados e os jovens de Bencatel, de Sarmão e de Pardais. Para quê? Porque não é também muito admissível que haja uma empreitada em Vila Viçosa que custe, sei lá, 200 ou 300 ou 400 ou 500 mil euros e que os trabalhadores venham todos de fora, mantendo os nossos desempregados do Conselho. Aquilo que eu vou propor em todas as empreitadas que nós fizermos é que vai sair no caderno de encargos com obrigatoriamente nas áreas em que seja possível estabelecer que haja desempregados em Vila Viçosa, que esses empregados e esses jovens possam e devam ser admitidos durante o período da empreitada. Isto é uma forma, por exemplo, e não só, já lhe vou dizer o resto, de forma a que os nossos desempregados, pelo menos nesse período de tempo de empreitada, tenham trabalho, não estejam desempregados. E isso é possível fazer, não é preciso vir nada nem a empresa que for adjudicada à obra... Está no caderno de encargos. Pronto, está no caderno de encargos. Se aceitar a obra, aceita a obra naquelas condições. Se não aceitar a obra naquelas condições... Portanto, será para todos os empregados com alguma formação dentro da área... Não, eu vou esclarecer essa questão.
que é a seguinte, vamos lá ver, há em todas as empreitadas operários, aquilo que a gente chama operários sem nenhuma especialização, digamos, sei lá, se a empreitada precisar vou dar um exemplo, se a empreitada precisar de um eletricista, naturalmente, se não houver o eletricista com aquela especialidade como desempregado em Vila Viçosa, naturalmente que o terá que procurar fora. Mas se tiver que arranjar ajudantes, por exemplo, pedreiro, ou pedreiros, ou subempreitadas, naturalmente, e se houver esses pedreiros, esses ajudantes pedreiros, esses operários, que a gente pode chamar indiferenciados, sem nenhuma repulsa por esse nome, naturalmente que têm que contratar os desempregados do Concelho de Vila Viçosa. E vou-lhe dar outra, que é relativamente aos fornecimentos e aos prestadores de serviços. Obrigatoriamente acha que é execuível, portanto, numa empresa organizada com os seus funcionários, que há de ter... Temos pena. E vou-lhe dar outra, que é a seguinte, Augusta. Muitas das vezes, em empreitadas em Vila Viçosa, são preteridos os nossos prestadores de serviços e são preteridos os nossos fornecedores. Não? Ora bom, da mesma maneira que nós vamos impor nesses cadernos de encargos os desempregados, isto não é nenhuma teoria, digamos, desconhecida, apesar de nos últimos anos nunca ter ninguém implementado isso. Os fornecedores e os prestadores de serviços prioritariamente têm que ser consultados sobre os preços de empreitada. Só se não tiverem preços. Se não tiverem preços, tudo bem, ok. Mas se efetivamente tiverem preços para poder concorrer, são os de Vila Viçosa, os de Bencatel, os de Tarmão e os de Pardais que têm que ser contratados. Está no caderno de encargos, só aceita quem quer. É simples, está a ver como é simples. A gente criar emprego, incentivar as empresas e desta forma, global, temos que as empresas terão talvez muito mais trabalho, terão que se calhar criar emprego na área dessas empreitadas e isso é bom para o Concelho de Vila Viçosa, como é óbvio, não é? Vamos às obras, que continuamos nas obras. Quero as obras. Quero as obras, as 4 obras de que me fala. São obras simpáticas. Quero os nossos eleitores, não é? Eles é que vão avaliar o seu programa e depois... o meu programa, há coisas... As obras que eu vou dizer são obras que eu penso que são importantes. Mas também tenho, e temos no nosso programa coisas muito importantes, como o turismo, aliás já foram elas até divulgadas, menos as obras, de facto, menos as obras. Olha, eu vou dizer uma coisa que é o seguinte, no meu tempo... Estas obras, deixe-me só fazer uma ressalva, portanto, referem-se ao turismo, à área do turismo. Não. Então vamos a elas, Dr. José. Não, portanto, a área do turismo já diz o que é que a gente vai fazer. Pois, exatamente, mas pensei que fosse alguma coisa tem a ver com o turismo. O turismo não se desenvolve com obras. Já falámos do turismo, exatamente. Não se desenvolve com obras. Pelo menos em traços gerais temos 45 minutos, não teremos muito tempo exatamente. para especificar. Por isso é que eu estou a explicar genericamente, porque é assim, do turismo, há coisas que estão no nosso programa que não dependem muito do dinheiro. Depende mais da vontade política e séria de as fazer. Que há medidas que nós temos no nosso programa que custam menos dinheiro do que muitas coisas foram feitas nos últimos anos no Concelho de Vila Viçosa e que não contribuíram para esse desenvolvimento. Portanto, nem sempre as coisas têm a ver com dinheiro, têm a ver muitas das vezes com o querer e com a vontade de fazer e com os objetivos que nós temos em termos de digamos, de exercício do mandato. Relativamente às obras, há uma coisa que foi tentada fazer ultimamente, penso eu, que é a segmentação digamos, de Vila Viçosa e naturalmente o resto do Concelho, relativamente digamos, às fugas de água, à falta de água, ao rompimento das condutas, etc. É um trabalho que vai ser de alguma duração, mas é um trabalho essencialmente por 2 motivos. Primeiro, porque segmentar, aliás falei com uma pessoa da Câmara, tem graça, foi uma pessoa da Câmara que me ensinou, uma pessoa da Câmara que já trabalhou na Câmara, que me ensinou como é que se podia fazer essa segmentação. E segmentar, é verdade, já não trabalha na Câmara, já trabalhou. E segmentar, portanto, isto a gente tem que aprender com quem sabe. E segmentar as zonas de Vila Viçosa, naquilo que diz, digamos, a impedir que, sei lá, é normal que um corte na zona do Palácio afete a zona onde nós estamos, a zona de Quinta Augusta. Neste momento não está segmentada. Não está, não está segmentada a Vila Viçosa, não está segmentada completamente e, portanto, tem alguma segmentação que foi uma segmentação que não, tem alguma, muito pouca, mas tem alguma, mas que não tem dado o resultado que é esperado relativamente a isso.
Essa obra eu penso que é de capital importância para o consumo de água em Vila Viçosa e que eu penso ser capaz de a fazer. A outra é uma coisa que tem sido pedida por muita gente e que eu penso que é também de capital importância para o consumo de água e para a pressão de água, por exemplo, na zona onde eu vivo, que é a Quinta Augusta, que é a zona de menor pressão de água, que é a criação de um depósito de água. Eu sei que foi proposto na última Assembleia, ou na penúltima Assembleia, um depósito de água, não neste local, que eu estou a dizer, que é na zona de cima, entre Vila Viçosa e Pardais, mas que eu acho que é essencial para que as pessoas de Vila Viçosa que vivam na zona de cima, portanto, entre a praça e a Quinta Augusta, e toda a Quinta Augusta, tenham água suficiente com pressão, água limpa. Porque a água que chega às nossas torneiras, eu tenho isso, a prática do dia-a-dia, não é a água com pressão suficiente para alimentar. Repara, Augusta, na zona da Quinta Augusta vive 2/3 da população de Vila Viçosa. É preciso dar-lhe condições, é preciso dar-lhe água em condições e dar-lhe água com pressão. Essa é uma aposta que nós efetivamente fazemos. E a outra, como já disse há bocado, é a construção de habitação. Construção de habitação que não se faz em Vila Viçosa, que eu saiba há mais de 16 ou 17 ou 18 anos. Só houve 2 construções de habitação que foram feitas antes, 2 delas foram feitas antes de eu entrar para a Câmara, a outra foi feita quando eu já estava na Câmara e foi projetada, e a partir daí nunca mais foi feita, que eu tenha conhecimento, sinceramente. Portanto, é esse tipo de habitação que eu me refiro. Refiro-me à habitação que dê condições de apetência aos casais jovens, como disse há bocado, e isso eu vou fazer de certeza absoluta. Já o fiz antes, portanto vou fazê-lo. Isso aí é ponto assente, porque eu acho que esse é o motor certo, digamos, para fixar as pessoas, os jovens casais, os jovens e as famílias que não têm possibilidades de comprar casa, portanto não têm como a qualquer banco ir a buscar o dinheiro, portanto para comprar casa, terem possibilidade de ter uma casa. Eu lembro-me que aí há tempos houve alguém que chegou ao pé de mim e me disse que tinha nascido outro filho, morava num T1 e tinha nascido outro filho, tinha um rapaz e agora tinha também uma rapariga e que andou à procura de casa para arrendar e que não conseguiu arranjar uma única casa para arrendar em condições normais de habitabilidade, porque as que existem para arrendar são na zona velha, no casco velho de Vila Viçosa, e portanto não têm as condições normais para isso. E a pessoa está desesperada, e aquilo que me disse é, se eu não arranjar uma casa aí durante uns tempos, se calhar tenho que ir para o Borba ou tenho que ir para o Extremor. Portanto, aliás, nós temos muitos eleitores de Vila Viçosa que não moram em Vila Viçosa, moram no Androal, moram em Borba. E isso é uma coisa que leva aquilo que eu disse há bocado. Se nós não tivermos família, se nós não tivermos jovens, se não tivermos jovens famílias em Vila Viçosa, o nosso concelho qualquer dia é um deserto. Já perdemos 800 pessoas ou 900 pessoas nos últimos 10 anos. Portanto, veja. Falta uma obra. Falta uma obra, não temos mais 2, que eu já lhe vou dizer. Outra coisa que tem sido, e por isso nós temos uma pessoa na nossa lista da Câmara, que é um pavilhão multiusos. O incremento e também já sabemos onde é que vamos fazer, para incremento do desenvolvimento das modalidades desportivas, que acho que é essencial às associações do Concelho de Vila Viçosa terem de facto um pavilhão multiusos para desenvolver as outras modalidades, principalmente em camadas jovens, crianças, enfim, porque o futebol é essencial, o futebol é muito bom, mas precisamos ter mais, e Vila Viçosa. Porque, repare, antes nós usávamos o multiusos da escola secundária. Houve uma remodelação no multiusos da escola secundária que deixou, praticamente, impede a prática e o desporto, digamos, competitivo em Vila Viçosa. Portanto, essa é uma aposta nossa. Outra coisa que a gente anda na rua, como eu costumo dizer, e anda mesmo na rua, eu sou do povo, não me meto em gabinetes, os mercados vão voltar ao centro de Vila Viçosa. Isso é ponto assente também. Vão voltar de certeza absoluta. Uma outra coisa que já me falaram aqui... mesmo lugar, aqui vão voltar ao centro de Vila Viçosa. Eu sei que existem 2 projetos para aqueles 2 largos. Sei que existem, vivo cá, ouço, apesar de terem sido chumbados, acho eu, se não foram chumbados, houve um atraso neles, portanto, suponho que ninguém iniciará 2 projetos desse tipo que custam 300 ou 400 mil euros a um mês de eleições, suponho eu, não é? Bom,
Os mercados, isso é uma aposta minha, clara, porque muita gente me tem falado nesse assunto, aliás é a primeira vez que estou até a falar nele. Vão voltar ao centro de Vila Viçosa. A segunda questão é que vão incrementar dentro desse mercado aquilo que nós já tivemos e desapareceu, que é o mercado de antiguidades. Já tivemos junto ao nosso mercado municipal, digamos, um mercado de antiguidades que, parecendo que não trazia muita gente nem ao outro mercado, mas que há aquele mercado. E, portanto, nós vamos incentivar da mesma forma que o fez Estremoz. Se a gente for num sábado a Estremoz, há lá milhares de pessoas. Milhares. E Estremoz tem 10% para oferecer a toda a população e a quem visita do que nós temos. Nós temos muito mais para oferecer e não temos nada. É simples, está a ver? E, portanto, isso é uma aposta de facto, como foi pedido por muita gente. Evidentemente que isto não é pedido. Eu achei um erro que o mercado tivesse ido lá para baixo. Mas como não tinha voz ativa, portanto não poderia fazer nada disso. Mas se eu for eleito Presidente da Câmara, é uma certeza absoluta que os mercados voltam cá para cima. Isso é certinho. Há uma outra coisa que me falaram há 3 ou 4 dias, que eu vou fazer. Vou mesmo fazer. Quando aquele mercado, que deu muito que falar na altura, está construído, foi derrubado um mercado antigo. E há muita gente que efetivamente não gostou que o mercado antigo tivesse desaparecido. Ele tinha mesmo de desaparecer. Mas eu tive na altura uma preocupação, que muita gente desconhece, quando o mercado foi desmantelado, não foi destruído, foi desmantelado, é a palavra certinha, as peças foram numeradas e foram colocadas lá embaixo nos taleiros da Câmara Municipal. Independentemente disso, não sei se existem, não sei se ainda existir, também não estou preocupado com isso. Aquilo que eu vou fazer é reconstruir o mercado antigo. E vou dizer porquê. Porque muitas das pessoas em Vila Viçosa me têm falado nesse mercado. Eu tentei explicar que não era impossível manter o mercado antigo com a construção daquele mercado. Não era possível, nem só do ponto de vista financeiro, como também do ponto de vista arquitetónico, não era possível a compatibilidade dos edifícios daquele tipo. E eu vou reconstruir esse mercado porque estive a pensar no assunto e cheguei à conclusão do seguinte: em Vila Viçosa não existe nenhum posto de turismo decente, nenhum, zero, nenhum, nem lá embaixo na zona do Palácio, nem aqui em cima na zona da Praça, nem em qualquer outro sítio de Vila Viçosa. Aquilo que eu vou fazer é a reconstrução desse mercado antigo e fazê-lo através dessa reconstrução, utilizá-lo como posto de turismo. E, portanto, mas vou reconstruí-lo de certeza, tem que ter uma utilidade, não é só para as pessoas gostarem de vir. Não, ela vai ter uma utilidade que é termos um posto de turismo, porque isto, é como disse há bocado, tudo isto está ligado, converge para a mesma coisa. Se nós tivermos um desenvolvimento do turismo, que é aquilo que eu penso que a gente pode vir a ter nos próximos 4 anos, não podemos consentir que uma terra que tem um desenvolvimento turístico aceitável e consolidado tenha um posto de turismo como tem no centro da praça. Não é? Bom, então, assim sendo, ou fazemos um posto de turismo novo, não estou a ver aonde, ou reconstruímos aquilo que é desejo de muita gente de Vila Viçosa, que é a reconstrução do antigo mercado. E onde é que vai fazer essa reconstrução? Sinceramente ainda não pensei, mas não quero estar a adiantar, mas posso lhe dizer 2 coisas. Vai ser no centro. Vai ser no centro. Porque é assim, repara uma coisa, a Câmara de Vila Viçosa, esta Câmara da CDU, nem Vila... Falamos no centro, especificamente onde? Na Praça da República é o centro. Para si, o que é o centro? O que é o centro da Vila? Depende da forma como a gente achar o centro da vila. Se achamos que o centro Imaginemos que o centro da vila que é a Praça da República. Evidentemente que não poderá ser construído aquele edifício na Praça da República. Seria um atentado. Era isso que eu lhe seria um atentado. Sim. Posso não perceber muito de arquitetura, aliás, não percebo nada, mas seria um atentado ao nosso património arquitetónico. Eu só estava a querer levar aos nossos eleitores, de facto... Porque é assim, do ponto de vista turístico, o centro do turismo naturalmente que é a praça e a zona do palácio, etc. A ideia que nós temos relativamente ao turismo é deslocar esse turismo. Ou seja, é preciso que os turistas em Vila Viçosa
Isso não será muito difícil de fazer, depende da forma como a gente estrutura o turismo. As pessoas do turismo de Vila Viçosa, que vêm a Vila Viçosa, não podem conhecer só a praça, nem podem conhecer só o Paço, nem podem conhecer só o Castelo. Eles têm que conhecer Vila Viçosa, eles têm que conhecer o que nós somos, aquilo que a nossa população, as nossas terras, as nossas gentes. Portanto, o centro de Vila Viçosa pode ser em muitos sítios. Por exemplo? Estou a dizer, pode ser deslocado aqui para baixo, por exemplo. Para baixo em que lugar? Aqui já temos aquilo que foi construído, perto... De qual? Do mercado, estamos a falar do mercado, da reconstrução do antigo mercado. Era essa localização que lhe estava a tentar... Por exemplo, pode ser aí. E por que não? Não vejo porque é que não pode o antigo mercado, aquele que foi desmantelado, não foi destruído, é preciso que isto fique completamente esclarecido, que foi desmantelado peça a peça, portanto, pode ser... Fica em que zona? Pode ser construído nessa zona, porque não? Não vejo impedimento nisso, apesar de eu saber que existe um projeto para ali. Me parece que é um projeto completamente, do meu ponto de vista pessoal, completamente despropositado, mas isso é a minha teoria. Portanto, agora, aquilo que eu penso é que pode ser perfeitamente ali, porque repare, Augusto, a gente quando somos candidatos ou somos presidentes da Câmara, temos que ter uma ideia global sobre aquilo que é o nosso Conselho. Não podemos estar a fazer uma medida desgarrada aqui, uma medida desgarrada do outro lado e depois no outro lado. As peças têm que encaixar, como disse, com um único objetivo. E o turismo, como disse há bocado, não se pode limitar só porquê? Porque todo o nosso comércio, praticamente todo o nosso comércio está concentrado na zona de cima. Não está concentrado na zona de baixo. E por que não na zona de baixo? Porque é que não podemos deslocar os turistas para aquela zona e temos um posto de turismo ali? Se nós temos, por exemplo, a Rua de Cambaia, repara, a Rua de Cambaia é uma das ruas com mais comércio. Raramente os turistas passam por ali. Raramente, sinceramente. É uma forma de os obrigar? É uma forma de os obrigar, a fazer o desde que cada vez que eu chego a Vila Viçosa saibam onde está o posto de turismo. Por exemplo, nós temos uma ideia que é criar uma Hi-Fi municipal. A Hi-Fi municipal que tem como objetivo três coisas. Primeiro, proporcionar aos turistas, quando chegam a Vila Viçosa, saber o que é Vila Viçosa. Podem visitar, obviamente, em termos de telemóvel ou de computador, daquilo que quiser, qual é o nosso património, onde podem comer, onde podem dormir, fazer isso. Uma aplicação é uma aplicação grátis, mas tem outra vantagem a Hi-Fi municipal, é proporcionar, por exemplo, aos jovens, às famílias, aos empresários, aos comerciantes, a toda a gente que venha à Vila Viçosa, uma Wi-Fi que seja gratuita e que as pessoas possam pesquisar, desde que é aquilo que nós pensamos, não fui eu que pensei, foi um informático que me disse, como é óbvio, que me diga que quando carregam, digamos, nessa aplicação, antes de chegarem àquilo que os miúdos, as famílias, em casa possam ver gratuitamente, primeiro têm que passar pelo site da Câmara, ou seja, têm que passar por essa abordagem patrimonial, arquitetónica que Vila Viçosa pode oferecer. E nesse site vai ficar muito claramente onde é o posto de turismo. E nós queremos um posto de turismo digno para o Concelho de Vila Viçosa. É isso que nós pretendemos. Daí que essa ideia que me foi dada, portanto eu não sou nenhum gênio, não é? Se fosse um gênio, se calhar estava no lado qualquer, não tenho nenhuma lâmpada. Portanto, tudo isto, desta questão digamos, do mercado, da reconstrução, etc., foi coisas que eu fui falando com as pessoas e são preocupações que as pessoas têm relativamente ao Concelho de Vila Viçosa. Dr. Josué Bacalhau, certamente que não teremos tempo de abordar todos os temas que gostaríamos, mas de qualquer das formas, vamos aqui à ação social, que num concelho, e não só este, pronto, isto na generalidade do nosso Alentejo, cada vez os concelhos estão mais envelhecidos, ou seja, cada vez será mais necessário também cuidar dos idosos. Qual acha que é o papel de um Presidente de Câmara ou do município relativamente a este apoio social? A ação social. De uma forma muito sintética, eu acho que a Câmara Municipal não pode nem deve substituir-se às instituições que trabalham nessa área. Parece que isso é perfeitamente claro para mim. Não parece que tenha sido isso, que efetivamente tenha sido feito no Concelho de Vila Viçosa, mas isso é um problema de quem está na Câmara, é um problema, digamos, de filosofia e de forma de estar no exercício do mandato. Portanto, aquilo que eu penso é que a Câmara tem muito mais coisas para se preocupar do que estar a fazer apoio social direto.
aquilo que eu penso que deve ser feito é criar condições às instituições de solidariedade social que existem no Concelho de Vila Viçosa e associações que trabalham nessa área, como há por exemplo, segmentos religiosos ligados à igreja que também trabalham nessa área e, portanto, dar-lhe condições para eles exercerem esse tipo de trabalho. Não me parece que a Câmara se deva substituir à Cáritas ou à Santa Casa da Misericórdia, à Unitat ou a qualquer outra entidade que trabalhe nessa área e que lhe possa dar indicações da forma como pode fazer e como deve fazer. E parece-me que isso é absolutamente, digamos, eu não tenho essa ideia. Aquilo que eu penso relativamente à terceira idade e à ação social é uma questão para simples. Essas instituições têm a obrigação de ter como é que é dizer, um plano de atividades anualmente, que é aprovado, etc. E aquilo que eu penso que deve ser feito é colocar à disposição dessas instituições as condições não só financeiras, não, porque não vale a pena a Câmara estar a fazer alguns apoios diretos e depois não serem feitos através dessas instituições. Naturalmente que da minha parte aquilo que vai ser feito é uma coisa simples. Os apoios que existem, naturalmente que se manter-se-ão, serão inclusivamente reforçados. Com este ponto de vista que eu estou a dizer, a Câmara tem mais do que fazer e deve fazer outras coisas que não meter-se nessas áreas. Se existem instituições em Vila Viçosa que trabalham na área social, no apoio domiciliário, nos acamados, etc., devem ser essas associações a tratar esses assuntos. Por exemplo, essas instituições são elas que devem fazer diretamente os levantamentos e a sinalização das famílias, dos idosos e, portanto, daquilo que eu chamo mais necessitados, que a palavra carenciados, sinceramente, não é uma palavra que não entra muito no meu vocabulário. Se, por um lado, é sabido que Vila Viçosa tem um património histórico, arquitetónico, enfim, de um valor, não direi incalculável, mas de um enorme valor, talvez aqui entre os concelhos vizinhos, Vila Viçosa seja princesa precisamente pela sua riqueza no seu património. Muito dele, nomeadamente o património religioso, está em franca degradação. Muito obrigada. É a palavra certa. Não é a palavra certa, às vezes a gente tem mania de aligerar as palavras para não chamar os nomes certos. Eu andava aqui a ver de uma outra, mas entretanto, nomeadamente a Igreja da Lapa. Se vier a ser Presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa, e enquanto líder, portanto, deste Conselho, o que é que pensa fazer relativamente, não sendo, portanto, um património do município, é património da Igreja, mas é aqui que ele está e é através dele também que, certamente, um Conselho se desenvolve. O que é que pensa vir a fazer relativamente a capelas, e dei o exemplo da Senhora da Lapa? Eu vou-lhe dar uma ideia, Augusto. Temos que... andar depressa, não é? Eu vou-lhe dar a ideia que eu tenho. Eu sei que todos os meus adversários políticos falam no turismo religioso, há uma coisa que é evidente, só nós é que já apresentamos propostas concretas relativamente a essa matéria. E vou dizer quais duas, muito sinteticamente. Para nós, o turismo religioso só funciona de uma forma, é com as igrejas abertas. O turismo religioso só funciona se efetivamente dermos a conhecer as nossas igrejas e dermos a conhecer a vida das igrejas, a fundação, para que servem, etc. Portanto, para isso propusemos na altura e dissemos que queríamos criar os tais guias turísticos religiosos, que é uma proposta que me parece perfeitamente aceitável e pode ser feita até de outra forma que eu depois mais tarde vim saber. Essencial. A segunda parte essencial é que as igrejas têm que estar abertas. A terceira parte essencial é que toda essa matéria tem que ser em colaboração com as paróquias. Relativamente à Lapa,
Eu sei que, por exemplo, que foi dado um terreno para que uma das paróquias fizesse um centro de peregrinos. Naturalmente que aquilo nunca poderia funcionar naquele sítio. Mas a Igreja da Lapa tem duas coisas essenciais. Primeiro, é uma igreja antiquíssima, tem frescos antiquíssimos e tem uma zona de lazer que é possível aproveitar para duas coisas: centro de peregrinos e centro de lazer para quando os peregrinos vêm de fora poderem ficar. Outra questão que é importante na zona digamos, da recuperação dessa igreja é a igreja de Santo António. Santo António, toda a gente lá vai e toda a gente bate com a cara na porta. Porquê? Porque a igreja de Santo António também tem uns frescos que são altamente considerados do ponto de vista artístico e que está sempre fechada. Dr. Josué Bacalhau, o que é que se propõe fazer nessa área e nessa Naturalmente matéria? Recuperar duas igrejas que são fundamentais para nós em Vila Viçosa: a Igreja da Lapa e a Igreja de Santo António. Fundamental a recuperação dessas duas igrejas. A Igreja da Lapa, como disse, com a parte digamos, do centro de apoio aos peregrinos, e naturalmente que recuperar a igreja digamos, de Santo António não é só um dever, não é? É uma obrigação recuperar, porque está em completa degradação a igreja. Temos um minutinho para nos direcionarmos aqui para uma outra área, que é a área financeira. Durante esta nossa conversa foi aqui traçando as linhas e de forma significativa, até no que diz respeito a obras não estamos coisas concretas, como por exemplo não estamos aqui a falar de exatamente, coisas aéreas. O que eu lhe vou perguntar é para segmentar uma rede de águas, para construir um depósito de água entre Vila Viçosa e Pardais, para fazer construção para fazer construir habitações, para um pavilhão multiusos, para reconstruir, portanto, o antigo mercado, para toda esta requalificação que se propõe também fazer no património religioso. Poderá eventualmente herdar, se os eleitores assim o decidirem, uma autarquia que poderá rondar, ter um passivo de cerca de 3 milhões. É muito maior que isso, Augusta. É muito maior. Muito maior. Pronto, então mais terá que justificar neste caso, mas esta parte será em debate e quem direito... A questão da financeira da Câmara tem sido muito batida. Se os meus adversários políticos o quiserem, eu até venho cá só para discutir a parte financeira, digamos, a posição financeira, a situação financeira. Dr. Josué Bacalhau, agora não temos esse tempo, eu só quero saber... Onde é que vai buscar esta verba? Simples. A Câmara neste momento está a pedir, ou vai pedir, ou pediu, na ordem dos 700 mil euros digamos, de empréstimos para fazer as obras que está a fazer. Naturalmente, eu digo já claramente, algumas das obras que neste momento estão projetadas e que neste momento têm em fase de empréstimo, eu não as vou fazer. Isso é ponto assente para mim. E sabe porquê? Porque eu vou buscar esse dinheiro que neste momento está disponível, ou vai estar disponível, nesse empréstimo, para fazer aquilo que disse. Porque para eu acho que é muito mais importante do que fazer um anfiteatro. Está disponível neste momento cerca de, creio que, de 700 mil euros. Não é com 700 mil euros? Não. É que os 700 mil euros correspondem a 15% dos projetos. Não há a ver se a gente se entende. Apesar de haver alguma contradição nesses boletins informativos que fizeram aqui na Rádio Campanário, porque houve alguém que disse que os 98 mil euros eram o preço do projeto, afinal já são 400 mil euros, portanto, para o Cine Teatro. Mas a questão não está aí. A questão é que isso são 15%. 15% dos projetos. O que significa... Não tenciona, se vier a ser presidente, requalificar também o Cineteatro? Isso está de fora. O Cineteatro está de fora. O que me parece é que o preço é exagerado, mas são questões diferentes. Eu não tenho culpa que nos últimos 20 anos tenham degradado completamente o Cineteatro e que ele precise de uma requalificação de 400 mil euros. O que fizeram durante 20 anos? Deixaram-no cair, né? Deram cabo dele. E agora os municípios têm que pagar durante não sei quantos, mais 20 anos. Então está fora de questão. Não, está fora de questão que eu não requalifico o Cineteatro, que é fundamental para a Vila Viçosa, o Cineteatro. Na sede custa 400 mil euros. Estamos a falar nos outros projetos.
Estamos a falar nos outros projetos. Também neste estamos caso a falar nos outros também. projetos. Estamos a falar nos outros projetos. E, portanto, esse dinheiro que eventualmente, e não só a Câmara, tem capacidade financeira, do meu ponto de vista pessoal, para enquadrar esses projetos todos que estão. E posso demonstrá-lo nos debates que a gente tiver, posso demonstrar que existe capacidade financeira na Câmara para fazer essas obras que aí estão. Doutor Josué, caras mesmo. Doutor Josué Bacalhau, resta mesmo agradecer-lhe mais uma vez a cortesia. Aliás, isto foi mais uma como é que é dizer, uma amigável conversa do que propriamente. Eu acho que é assim que deve ser, não é? Eu creio que sim. Dr. Josué Bacalhau, espera ser este órgão de comunicação social a fazer-lhe a primeira entrevista enquanto Presidente da Câmara Municipal de Vila Viçosa, se os eleitores assim o entenderem, no dia 1 de outubro. Evidentemente que quem manda nestas coisas são os eleitores, não é? Portanto, ninguém, e a minha expectativa, naturalmente, quer ser eleito. Estaria aqui a mentir, digamos, aos eleitores se isso não fosse verdade. Agora, evidentemente que o comando é o voto, e o comando é que as pessoas, quando vão votar, encarem cada uma das candidaturas, cada um dos projetos, cada uma das situações em que qual dos candidatos tem efetivamente não só projetos, mas tem capacidade de querer e vontade de os pôr em marcha. Isto é que é importante. Pronto, foram estas as últimas palavras. Muito obrigado, Dr. Josué Bacalhau. Muito obrigado.